Vamos começar então, gente, e que à medida que as pessoas forem entrando, né, senão a gente vai atrasando, vamos orar, né? Queria pedir o Marcelo, nosso pastor, para iniciar fazendo uma oração. Tá bom. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta hora. Ó Deus, cada um está presente aqui e cada um traz dentro de si uma angústia, uma alegria, uma incerteza, uma noite talvez mal dormida, uma boa notícia ou uma má notícia. E eu te peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor que sonda os corações, que conhece os corações, o Senhor conhece cada um aqui, como cada um passou a semana, cada um passou essa noite, a noite que passou, esse dia. E, Deus, o Senhor que conhece, o Senhor possa atender, ó Deus, a cada um conforme a sua necessidade, de falar com cada um, Pai. Usa, Deus, cada parte dessa reunião, desse culto. Usa, Deus, e fala conosco, quer seja através da palavra, da mensagem, da brincadeira, do testemunho. Que, em nome de Jesus, ó Pai, seja um momento de crescimento e que estejamos realmente com o nosso coração aberto para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco e nos abençoe nessa noite. É a minha oração, em nome de Cristo. Amém. 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 Semana passada eu li a primeira parte de Salmo 139. E eu queria ler uma segunda parte hoje, no mesmo Salmo 139, no versículo 7. Essa semana eu mandei uma mensagem para alguém falando se a tempestade estiver difícil, ou o Senhor para a tempestade, ou Ele nos ensina a nadar. E eu achei interessante que a pessoa respondeu, foi o pastor Ricardo, falou, ou Ele nos pega lá no fundo. Eu falei, é verdade, gostei, né? É verdade. Se a tempestade está difícil, ou Ele para a tempestade, ou nos ensina a nadar, ou Ele nos resgata lá no fundo. E aí, lendo o Salmo 139, eu vejo que é exatamente isso. Né? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Que alegria, né? A gente ter um Deus que é o sol da nossa justiça, um Deus que é a luz do mundo, o Deus que não se curva diante das trevas. Então, Marcelo, né, falou na sua oração de momentos que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que a gente tem notícias boas, a gente tem notícias tristes, a gente precisa lembrar disso, que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Ele continua no controle de todas as coisas. O Espírito Santo Consolador é o mesmo que está no coração de cada um nesses momentos difíceis. Então, que nós possamos lembrar disso, que não há dor, não há angústia, não há alegria, não há vitória, não há derrota em que o Senhor não esteja conosco. Em nome de Jesus, é Emmanuel, Deus conosco. Eu queria começar nesse momento trazendo à memória isso no nosso coração. Eu não sei como você está agora, né? Eu não sei se o dia foi de notícias boas, o dia foi de notícias ruins, mas o importante é que a gente lembrar que não há noite nem dia, não há trevas e nem luz, porque isso é a mesma coisa para o nosso Deus. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos consolar, nos levantar, nos fortalecer, encher o nosso cálice de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E agora nós vamos louvar e adorar o Senhor a partir da palavra dele, né? Que é viva e eficaz. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Bom, nós vamos meditar hoje em cima do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, eu vou dar aí um tempinho para você
encontrar, a gente vai estar projetando também, né? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. São uma carta de Pedro, e a primeira carta dele, né? Ele escreveu 2, e a gente estará lendo aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim o texto: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai, é com muita alegria e temor que nós aproximamos agora do texto sagrado para, em cima dele, meditar, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor retire toda distração, que o Senhor use a minha vida para falar aqui, que seja um momento de edificação para todos nós, inclusive para mim também. Abençoe a todos e muito obrigado por esse momento que nós podemos estar juntos, meditando em cima da tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos um texto, uma parábola muito famosa, que é a parábola do filho pródigo. E nós já ouvimos muitas pregações em cima dessa parábola, devocionais, meditações e até canções sobre essa parábola, né? Contada por Jesus. Eu mesmo escrevi uma música em cima dessa parábola, está em um dos meus CDs, O Vento. A música se chama Te Encontrar. Ela foi escrita da perspectiva do pai que recebe o filho de volta. E nós todos conhecemos a história. E, normalmente, a ênfase que é dada quando nós meditamos nas lições dessa parábola tem a ver com o filho que partiu e com tudo que ele fez e o que ele aprendeu e a maneira que ele volta para casa, ou tem a ver com o pai, que, contrariando todas as expectativas, o recebe de braços abertos. Mas essa parábola, ela tem também alguns outros detalhes que são muito interessantes e que eu gostaria de mencionar aqui rapidamente nessa introdução. Uma coisa que fala muito comigo nessa parábola é quando o pai tem uma conversa com o filho mais velho. O filho mais novo já voltou, ele reconheceu o seu erro, tanto que ele fala com o pai: olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata agora como um dos seus empregados aí, e eu quero viver como um empregado. E o pai manda trocar as roupas dele, colocar uma roupa nova, manda colocar um anel de ouro no dedo dele, e mata o novilho cevado e faz uma grande festa, comemorando a volta do filho. E o filho mais velho, quando ele chega do trabalho, ele chega e vê aquela movimentação toda, ele pergunta o que está acontecendo, e aí o empregado fala: o seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa para comemorar esse fato. E ele se recusa a entrar. E o pai vai encontrá-lo na porta. E ele fala com o pai: olha, eu tenho trabalhado durante tantos anos, com tanto afinco, e o senhor nunca me deu um cabrito, pelo menos, para eu comemorar, fazer uma festa com os meus amigos. E a frase que chama muito a minha atenção é a resposta do pai para ele. O pai fala: meu filho, tudo o que é meu é teu. Ou seja, durante todos aqueles anos, ele poderia ter pego o animal que quisesse e chamado seus amigos para uma festa. Mas o problema é que ele não se via como filho, e sim como um empregado fiel, mas ele não se via como filho. E, portanto, ele não agia como filho. Ele não sabia que tudo que o pai tinha era dele. Mas o pai falou com ele: tudo que é meu é teu. Isso é muito triste, porque ele não se via como quem ele realmente era. E nós precisamos saber quem somos, para que nós saibamos como nós devemos agir e o que devemos fazer. E se não sabemos quem somos, nós também, consequentemente, não agiremos como nós deveríamos agir. E nessa carta, e particularmente nesse texto, Pedro
quer que fique bem claro aos seus leitores e ouvintes, que eles saibam quem de fato eles são, pois assim eles entenderiam e cumpririam seu chamado. Por isso, nesse texto, ele faz uso de alguns termos que podem até soar um pouco estranho para nós, e que se referiam a Israel do Antigo Testamento. Esses termos eram comuns no Antigo Testamento, se referiam a Israel. Mas agora Pedro coloca esses termos com um significado que transcende o significado do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o reino de Deus ele estava sobreposto sobre Israel. Na Nova Aliança, o reino de Deus está espalhado sobre todas as nações. Por isso, esses títulos que antes se referiam a Israel, a nação de Israel, agora se referem ao Israel de Deus, que são todos aqueles que foram alcançados pela graça e obra salvadora de Jesus Cristo. E ele usa quais os termos? Ele usa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos esses termos se aplicavam aos leitores e ouvintes de Pedro e também se aplicam a nós hoje. E o que Pedro queria mostrar aos seus leitores e ouvintes, e que a palavra de Deus nos mostra também hoje, é que Deus nos elege, nos separa e nos habilita para realizarmos sua obra de se revelar e alcançar os seus. Eu vou repetir. Deus nos elege, nos separa e nos habilita para realizarmos sua obra de se revelar e alcançar os seus. E ele faz isso, nesse texto, realizando 3 obras em nosso favor. E qual que é a primeira obra? Primeiro, nos dando uma identidade. Pedro diz, vós sois raça eleita. Israel foi escolhido por Deus. Olha o que diz em Deuteronômio 10:15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus, meus irmãos, em sua soberania, escolheu a nação de Israel, começando com Abraão, a quem ele chamou e com quem ele fez uma aliança. No entanto, Israel não foi escolhido por nenhum mérito próprio. Pelo contrário, foi um ato amoroso da parte de Deus. Como nós podemos ver também em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, que diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esse fato é ecoado nas palavras de Paulo no Novo Testamento, em Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pedro, ele sabia muito bem da soberania de Deus em nossa eleição, pois ele havia ouvido da boca do próprio Jesus que o Senhor o havia escolhido. Lá em João 15, versículo 16, diz o seguinte: Jesus falando aos apóstolos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, fica claro que Deus nos escolheu. E um termo também que Pedro usa, é sacerdócio real. Somos sacerdócio real. Deus quis que a nação de Israel levasse o conhecimento dele para as nações da terra. Está lá em Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Quem eram os sacerdotes? Eles eram responsáveis por deter o conhecimento do Senhor. E eles deveriam guiar o povo a esse conhecimento que eles tinham de Deus. Como pessoas que cumpriam um papel intermediador entre Deus e o povo, os sacerdotes precisavam ser fiéis. Israel, como nação, também deveria ser um testemunho para as outras nações da terra. No entanto, nem a nação de Israel, nem os sacerdotes cumpriram esse papel, infelizmente. Em Oséias 4:6, nós vemos isso. Deus fala: o meu povo
está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. E Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Nós não temos um sacerdote no sentido de diariamente intermediar o nosso acesso a Deus, mas nós somos sacerdotes com acesso direto ao Pai, por causa da obra que Jesus Cristo, nosso supremo sacerdote, completou. A obra salvadora de Cristo, ela aconteceu uma única vez. E essa obra, uma vez que ela nos alcança, nos permite esse acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos de um amuleto. A separação que havia entre nós e Deus foi removida. Então, nós podemos nos aproximar confiadamente do trono da graça, como diz Hebreus 4,16. Nós conhecemos a verdade, que é Jesus. E nosso procedimento deve ser um testemunho do conhecimento dessa verdade para as pessoas. No versículo 17 do primeiro capítulo, Pedro ele nos conclama a agir com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Somos sacerdotes, mas ao contrário dos sacerdotes no Antigo Testamento, que ofereciam sacrifícios de animais, nós oferecemos nossas próprias vidas a Deus. Nós oferecemos nosso corpo, nós podemos ver isso em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós oferecemos também o nosso louvor, conforme Hebreus 13, 15, que diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E nós também oferecemos ao Senhor sacrifício das nossas boas obras. O versículo seguinte, Hebreus 13, 16, diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, nós oferecemos esses sacrifícios a Deus como sacerdotes que somos. Um outro título que Pedro usa a nosso respeito, nós somos nação santa. O que isso quer dizer? Israel foi declarado por Deus um povo santo diante dele. Nós vemos em Deuteronômio 7, versículo 6. Diz o seguinte, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. A palavra kadosh, que está presente aqui no original hebraico, e ela é traduzida como santo, nesse texto, ela passa a ideia de algo ou alguém cerimonialmente ou moralmente sagrado e consagrado. E ela também passa a ideia de alguém ou algo separado do restante. No entanto, apesar de terem sido separados por Deus, o povo de Israel não agiu de acordo com o que Deus havia declarado sobre eles. Pelo contrário, o comportamento de Israel é comparado ao de uma prostituta. Lá em Jeremias 3, versículo 6, diz o seguinte, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. Então, Israel não agiu como o povo santo que era. Mas nós somos nação santa. Esse título vale para a gente. E o quarto termo que Pedro usa é que ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas o que isso significa? Pertencer a Deus significa saber que todos os dias nós somos agraciados com a sua bondade, com a sua misericórdia. Como diz Davi no Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ser propriedade exclusiva de Deus significa também saber que Ele sabe tudo a nosso respeito. E nada, absolutamente nada, lhe passa desapercebido. Nenhum detalhe. Salmo 139, versículos de 1 a 3, diz o seguinte, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.
Deus sabe tudo a nosso respeito. Pertencer a Deus também significa saber que nós somos guardados pelo Senhor. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nesse caso, meus irmãos, em especial, eu gosto de chamar a atenção que a perspectiva de Deus é eterna. E ela não diz somente a vida nesse mundo aqui, nesse plano que nós estamos. Porque nós não estamos imunes às aflições de um mundo caído. O mundo que nós vivemos é um mundo caído. Vivemos nele. Então, estamos sujeitos às aflições de um mundo caído. Tragédias, doenças, adversidades, das mais diversas. Tudo isso pode nos atingir. Mas em meio a todas essas coisas, Deus é para nós Deus Emanuel, Deus presente. Nada pode nos separar dele, conforme diz Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saber quem somos é essencial para agirmos de acordo com a nossa realidade. Somos eleitos por Deus. Isso deve encher nosso coração de gratidão, de alegria, de coragem, de um profundo senso de significado. Somos sacerdotes de Deus e, como tais, não precisamos de intermediários. Não precisamos de superstições, qualquer tipo de amuleto para nos aproximarmos de Deus. Tome, meu irmão, minha irmã, as rédeas da sua vida. Não fique à espera de um pastor ou líder para te ensinar as coisas de Deus. Vá, leia, aprenda. Você é sacerdote. Nós somos santos, declarados como tais pelo próprio Deus. Nós devemos evidenciar isso no nosso agir diário, em nossos relacionamentos, nossas escolhas, tudo mais que fizermos. Nós não só podemos, mas devemos ser um testemunho vivo da santidade de Deus. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso deve produzir em nós a segurança e confiança na soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele não se esquece de nós. Ele está no controle da história, ele está no controle da minha história e está no controle da sua história. Então, essa é a primeira obra que Deus realiza em nós, de acordo com esse texto, nos dando uma identidade. A segunda obra que ele realiza em nosso favor para se revelar e alcançar os seus é nos comissionando com uma mensagem. No texto, uma vez que deixa bem claro quem somos, o apóstolo Pedro nos mostra o motivo que fomos chamados. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Vamos meditar um pouco sobre essas trevas das quais nós fomos chamados. A nossa condição, antes de sermos alcançados por Jesus, é a mesma condição na qual a maioria das pessoas ao nosso redor se encontra. E às vezes a gente não percebe isso, a gente esquece dessa realidade. O texto diz que Cristo nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de nosso encontro com Cristo, nossa vida era sem perspectiva, sem esperança. O que diz lá em Efésios 2:12? Paulo fala, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, nas trevas não há esperança, não há perspectiva eterna. Tudo se concentra nessa vida aqui e agora. Mas o apóstolo Pedro, ele disse que aqui somos peregrinos e forasteiros. Está lá no início dessa carta, dessa primeira carta de Pedro. O nosso tempo, gente, aqui é breve. É como um vapor que passa. Quanto mais velho a gente fica, então, mais percebemos como que a vida é breve. Porque passa muito rápido. Nas trevas, mesmo quando há uma perspectiva eterna, ela é equivocada. Há pessoas que acreditam em um céu, ou pelo menos elas acreditam em um Deus, e que esse Deus ele deve ter um lugar
reservado para aquelas pessoas que fizeram mais o bem do que o mal aqui na Terra. Então, funciona mais ou menos assim. Depois que alguém morre, coloca tudo na balança. E se pesou mais para o bem, ela tem um lugar com Deus. Por isso, tem gente que se preocupa em ajudar as pessoas, fazer caridade, ser honesto. Ok. Mas essa é uma falsa esperança. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e de que não há um justo, não um só sequer. Então, essa esperança que tem nas trevas, ela é equivocada. Na verdade, a gente percebe que não há esperança. E o que as pessoas mais precisam neste mundo, nesse momento, é esperança. Elas precisam de esperança de que vão conseguir o sustento, que precisam, em meio ao desemprego, em meio às ondas vermelhas, ondas roxas, em meio a uma pandemia que assola não só o Brasil, mas boa parte do mundo. Esperança de uma cura, de um tempo de alívio, de voltar a abraçar sem receio de ser contaminado por um vírus invisível, esperança de descanso ao partir dessa vida, pois a maioria das pessoas, elas não sabem o que as espera depois da morte. Uma das experiências que mais falou comigo quando eu estava na UTI, eu conseguia olhar para um box do outro lado, um pouco mais assim à minha direita, e tinha uma pessoa lá, um homem, e ele se mexia muito pouco, de vez em quando mexia a cabeça para um lado, para o outro. E tinha um enfermeiro que eu conversei bastante com ele, e eu perguntei para esse enfermeiro, eu falei, e aquele moço lá, como é que está o caso dele? E o enfermeiro falou comigo que aquele ali não tem solução mais não. A gente só está tentando fazer os últimos dias dele o menos desconfortável possível. E aquilo ali eu fiquei pensando, gente, será que esse homem conhece a Jesus? Será que ele conhece a verdade? Será que ele está pronto para ir embora? Porque ninguém ia mais conversar com ele ali, não. Ninguém pode entrar. Nem pastor pode entrar. Família não pode entrar. Só se uma enfermeira, um enfermeiro, um médico parasse para testemunhar para ele ali. E eu fiquei pensando, será que ele tem essa esperança? Será que ele conhece Jesus? Gente, a dor, a doença, a UTI, tudo isso cria um momento propício para essas reflexões e questionamentos, né? No entanto, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, com relação às pessoas ao nosso redor. Nós precisamos proclamar essa esperança para que elas saibam que há algo muito mais importante, muito mais valioso nessa vida do que qualquer riqueza, qualquer status, qualquer fama, qualquer outra coisa. Isso é conhecer a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 3, Pedro, ele fala que nós somos regenerados para uma viva esperança. Se o mundo ao nosso redor está carente de esperança, e nós temos uma viva esperança, então nós temos algo a dizer para esse mundo. E nós não devemos nos envergonharmos ou nos intimidarmos, porque, gente, há pessoas que Deus chamou que ainda não foram alcançadas. Ele nos envia a essas pessoas. Como que elas vão ouvir a mensagem do Evangelho se nós formos negligentes? Em Romanos 10, capítulo 10, versículos 14 e 15, diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho. Quando a esperança que nós temos é viva, a nossa maneira de viver, ela é uma forma de proclamarmos essas virtudes de Cristo. Assim, afinal, nós conseguimos ser esse testemunho vivo por causa da obra dele em nossa vida. Essa virtude é dele, ela não é nossa. Não é porque nós somos super crentes. Essa virtude é de Cristo. Viver de forma que somos uma declaração viva das virtudes de Cristo também nos leva a saciar essa busca de significado que nós todos temos na vida. Em algum momento, todos nós vamos questionar o que exatamente nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Qual é o motivo e propósito dessa vida?
Um escritor chamado Wayne Grudem, ele disse a respeito disso o seguinte, abre aspas, a resposta à nossa busca pelo significado último está em declarar as virtudes de Deus, pois só Ele é digno de glória. Em última análise, a salvação não é centrada no homem, mas em Deus. Declarar as virtudes de Deus é falar de tudo o que Ele é e fez. Esse propósito é muitas vezes frustrado por nosso silêncio ou orgulho, mas mesmo as breves interações com um cristão cujo discurso cumpre esse propósito, invariavelmente refresca nosso espírito. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Você conversa com aquela pessoa e ela fala, e aí, de repente, você sai e ela fala, gente, o que tem de diferente nessa pessoa? Tem algo que você não falou explicitamente sobre Cristo, sobre a obra da salvação, mas você plantou uma semente ali. Isso é muito bacana. Que nós possamos viver e falar daquilo que Deus tem feito em nós e por nós. E a terceira maneira pela qual Deus opera em nosso favor, que mostra nesse texto aqui, é nos demonstrando misericórdia. O versículo 10, Pedro diz no versículo 10 que antes dos seus leitores, dos seus ouvintes, conhecerem a graça salvadora de Cristo, eles não eram um povo, mas que agora eles são um povo. Ele diz também que eles não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Alcançar misericórdia aqui significa não receber a punição que seria justa e devida. E por que essa punição seria justa e devida? Por causa da nossa rebeldia, dos nossos caminhos que não se conformam com os caminhos de Deus. A nossa tendência de sempre desviar. No entanto, ao passarmos da morte para a vida, a punição que deveríamos receber não caiu sobre nós, mas caiu sobre Jesus. Esta é a misericórdia que nós alcançamos e que nós podemos ver em Isaías 53, versículo 6, que diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele aqui diz respeito a Jesus. Pedro, ele inclusive cita esse trecho um pouco mais à frente, no final desse capítulo 2, se você quiser ler depois. Lá no versículo 25, ele fala o seguinte, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bom, o pastor e bispo da nossa alma é Jesus. Aquele sobre quem caiu a punição pelos nossos pecados. O verso 5 do mesmo texto em Isaías diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, a nossa dívida para com Deus foi perdoada por causa de Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de ter uma dívida perdoada. Você devia uma pessoa, uma coisa, um dinheiro, sei lá, alguma coisa. E aquela pessoa chegou para você e falou assim, aqui, você lembra aquele negócio? Não precisa não, tá? Tá tudo certo entre a gente. Eu já tive isso acontecer comigo. É algo que te faz para olhar para a pessoa que te perdoou de uma forma diferente, com admiração e com gratidão. Às vezes eu tenho a tendência, Erlon, de olhar de forma crítica para as pessoas muito emotivas ou que expressam de forma muito exagerada as emoções. Confesso para vocês que eu tenho essa tendência. Mas eu também, às vezes, penso que a minha reação, ao pensar no fato que eu alcancei misericórdia por Deus, não condiz com o tamanho da bênção. A gente acostuma com as coisas, infelizmente. A humilhação de Cristo, que culminou com sua morte na cruz, ela teve um preço altíssimo. Às vezes, quando nós falamos sobre a humilhação de Cristo, nós pensamos na paixão de Cristo, nós pensamos na Via Crucis, pensamos nos últimos momentos de Jesus no julgamento de fachada, já estava tudo decidido ali mesmo, não teve julgamento justo nenhum. Ele foi condenado injustamente e nós pensamos na sua morte na cruz. Sim, de fato, nesses últimos momentos, a humilhação teve seu auge.
Mas pensem comigo. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, certo? Isso quer dizer que, de alguma forma misteriosa e que nós não entendemos, eu não entendo como, eu só creio pela fé mesmo, não tem jeito de não ser pela fé, de alguma forma, Jesus, sendo Deus, se sujeitou às limitações de um ser humano desde o ventre de Maria. Ele passou pelo nascimento, ele foi um recém-nascido, ele foi uma criança, ele foi um pré-adolescente, ele foi adolescente, ele foi um jovem adulto, até chegar à maturidade completa de um adulto. Gente, pensem nas limitações de um recém-nascido. A gente está falando de Deus, segunda pessoa da Trindade. Enquanto homem, ele não sabia falar, ele não tinha capacidade de elaborar um raciocínio como um adulto, muito menos expressar isso. A humilhação de Jesus, ela foi a vida inteira. Deus, segunda pessoa da Trindade, eterno, onisciente, onipresente, todo-poderoso, se limitando e respeitando os limites de um corpo humano. Eu fico pensando assim, naquelas discussões que Jesus teve com os fariseus, e os caras se sentindo assim, o máximo, e estava Deus presente ali. E ele respeitou os limites do corpo humano. Ele não mandou fogo do céu mandar para acabar com todo mundo, falar, vamos acabar com esse trem aqui de uma vez. Não. Ele passou por toda essa humilhação de ser humano. E eu não entendo isso. Como isso é possível, não sei explicar. Mas é algo que eu acredito pela fé. E agora, o motivo de toda essa humilhação foi justamente para buscar o que se havia perdido. Ou seja, para que eu e você alcançássemos misericórdia. Essa misericórdia que Pedro está falando que nós alcançamos. Mas ela veio a um preço muito alto para Jesus. Então, a gente olhar para isso, a gente tem que olhar para isso maravilhados, assim, com muita gratidão no coração. Filipenses 2, versículo 5 a 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O fato, gente, de nós termos alcançado misericórdia deve produzir em nós um profundo sentimento de admiração e gratidão por Jesus. O que, por conseguinte, deve nos levar a viver uma vida toda para a sua glória. Se nossa cidadania no céu, nós devemos agradar aquele que nos concedeu tamanho privilégio. E para concluir, gente, lembrando do que nós falamos, nós devemos ter plena consciência de quem somos. Nós somos eleitos por Deus, nós somos sacerdotes, somos santos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso deve produzir em nós ações e atitudes dignas dessa condição que Deus nos outorgou. Se agirmos dessa forma, esse nosso proceder em si já vai ser uma forma de proclamarmos as virtudes de Cristo. Além disso, testemunharemos do seu amor sempre que ele nos der a oportunidade. Por fim, nunca nos esqueçamos que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Que essa certeza nos encha de admiração e gratidão por ele, porque nós alcançamos misericórdia. Antes não tínhamos alcançado. E que ele nos conceda a graça de vivermos todos os nossos dias, sendo fiéis ao nosso chamado de proclamar as suas virtudes. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela meditação na tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos tornou santos, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, o Senhor nos fez sacerdotes, o Senhor nos declarou como propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado porque nós temos uma mensagem
que o Senhor nos comissionou, que é proclamarmos as virtudes de Cristo, presentes na nossa vida, que nos fazem ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova, que nos fazem poder levar essa mensagem de boas novas às pessoas. Muito obrigado, Pai, porque nós não podíamos antes sermos chamados de povo, mas agora podemos. Somos povo de Deus. Muito obrigado porque nós alcançamos misericórdia. Muito obrigado, Pai. Que nós possamos viver de forma fiel, dignas desse chamado e dessa condição. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Amém, amém. Obrigada a você, Erla. Muito obrigada, viu, por essa palavra. Que Deus continue te usando, te abençoando e te falando, né? E